Observação 2. Objeto do controle e princípio da demanda. O objeto de controle é a lei ou o ato normativo contra o qual se pede a declaração de inconstitucionalidade. Como se trata de objeto da demanda, o seu núcleo é o pedido de inconstitucionalidade. Neste caso, diferente da causa de pedir aberta, aplica-se o princípio da adstrição da sentença ao pedido, de modo que a declaração de inconstitucionalidade não pode ir além do que se pediu. No entanto, existem exceções. O constitucionalista italiano Roberto Romboli chama de declaração de inconstitucionalidade derivada e, segundo afirma, podem ocorrer nas seguintes hipóteses. 1. Diferentes dispositivos que coincidem o texto. 2. Dispositivos distintos que contêm idêntica expressão considerada inconstitucional. 3. Disposições cuja única razão era de tratar de uma regulamentação instrumental para a regra substancial declarada inconstitucional. 4. Disposições que, se permanecem em vigor, configurariam contradição insuperável com a decisão de inconstitucionalidade. 5. Depois de declarar inconstitucional disposição impugnada, considerar que deve estender a declaração para nova regulamentação que derrogou norma impugnada, embora regulamentando de modo diferente, mas com os mesmos vícios. 6. Para fazer efetivo o resultado perseguido pela declaração de inconstitucionalidade da questão principal, procede à extensão da declaração para regulamentação instrumental. Sobre Romboli, confira em Romboli, Roberto, La tipologia de las decisiones de la Corte Constitucional en el proceso sobre la constitucionalidad de las leyes planteado en vía incidental, Revista Espanhola de Derecho Constitucional. Na jurisprudência do STF, é possível encontrar as seguintes exceções à adstrição da decisão ao pedido. A. Quando houver uma relação de interdependência entre dispositivos. Cuida-se das hipóteses 1 a 4 de Romboli, ou seja, dispositivos cujos textos coincidem, dispositivos que possuem a mesma redação ou expressão inconstitucional, ou disposição que, se mantidos, ensejarão uma insuperável contradição com a decisão de inconstitucionalidade. Nestes casos, o STF pode declarar a inconstitucionalidade do dispositivo objeto do pedido e por arrastamento de outro que nas situações acima. Trata-se da inconstitucionalidade por arrastamento horizontal. Exemplo 1. O STF, com base na unicidade orgânica das procuradorias estaduais, artigo 132 da Constituição Federal, declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 152 da Constituição do Estado de Alagoas, na redação conferida pela emenda de número 37, de 30 de maio de 2010, e por arrastamento do inciso 2 e parágrafo 1º do referido preceito, por entender que cabe aos procuradores dos estados e do Distrito Federal, com exclusividade, o exercício da atividade jurídica contenciosa e consultiva dos órgãos e entidades das respectivas unidades federadas, não estando restrita ao Poder Executivo e cujo ingresso na carreira depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Exemplo 2. Pelo mesmo princípio da unicidade acima, artigo 132 da Constituição Federal, o STF julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 68 e 69 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, bem como por arrastamento do artigo 11, inciso 1, a linha B da expressão consultor-geral do Estado, do artigo 11, parágrafo 1º e do artigo 20, inciso 1 a 4, todos da Lei Complementar Estadual número 94, de 14/5/1991, do artigo 7º, inciso 1, a linha E, da expressão consultor-geral do Estado, dos artigos 10, 19, incisos 1, 2 e 3 e 4 e artigo 20, todos da Lei Complementar Estadual número 163, de 5/2/1999, da íntegra da Lei Complementar Estadual número 239, de 21/6/2002, e do artigo 18 da Lei Complementar Estadual número 262, de
29/12/2003, ADI 5.393. B. Inconstitucionalidade consequente. Trata-se da hipótese 6 de Romboli, ou seja, para a efetividade da decisão de inconstitucionalidade, declara-se também a inconstitucionalidade da regulamentação instrumental, isto é dizer, por exemplo, declara-se a inconstitucionalidade do decreto que regulamentava uma lei declarada inconstitucional. Neste caso, tem-se uma inconstitucionalidade por arrastamento vertical. Exemplo, STF declarou a inconstitucionalidade de lei estadual por violar competência privativa da União para legislar sobre delegação de serviços na área de trânsito. O tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, inciso 2, parágrafo 1º e parágrafo 3º e 3º da Lei Catarinense nº 13.721/2006, com as alterações das leis catarinenses nº 14.246/2007 e 15.365/2010, e por arrastamento do parágrafo 1º e do parágrafo 3º do inciso 2 do artigo 1º da mesma lei e suas alterações, e dos diplomas regulamentadores, Decreto número 2.426/2009 do Governador de Santa Catarina e Portaria número 132/Detran/Asjur/2011. C. Revogação de lei por outra com conteúdo semelhante. Cuida-se da hipótese 5 de Romboli. Na jurisprudência do STF, geralmente ocorre quando a lei impugnada é revogada por outra com conteúdo idêntico ou quase idêntico. Para evitar uma fraude ao processo objetivo de controle de constitucionalidade nestes casos, o STF declara a inconstitucionalidade da nova lei. Exemplo, ementa a derrogação do ato normativo originalmente atacado, Decreto 11.435/04 do Estado do Piauí, não impede a formulação de juízo de inconstitucionalidade do ato superveniente com semelhante conteúdo, Decreto 11.248/06, e como o anterior afrontoso à súmula vinculante 2/STF.